Sejam muito bem-vindos a mais um Propósito Cast, entrevistando pessoas comuns com histórias extraordinárias. Aqui é pra abrir, nós vamos falar de louvor e adoração, então vamos abrir agora. Agora ele pede pra pensar em outro. Só dá-lhe. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em teu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está, para sempre estará. Deus me chamou pra tudo abandonar, me convidou. Me convidou pra nele confiar. Nossa vida seja, minha vida é oferta em teu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está, para sempre estará, para sempre todo sempre. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és muito, muito bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou,
sei que ao meu lado sempre está, para sempre estará. Eita glória! Olha, agora podemos começar? Agora Vamos lá. podemos. Sejam muito bem-vindos ao Propósito Cast, o nosso terceiro podcast aqui na nossa série. Estamos aqui com a Maria. E aí? E aí? Legal. E aí? Efeito sonoro aqui já temos, né? Estamos aqui com nossos convidados especiais, o Jack e com a sua esposa, a Gi. Jack G. Casal 20. Casal 20. E, cara, é uma honra receber vocês aqui, né? E vocês poderem estar compartilhando, né, o que vocês já passaram, né, conviveram, né? E poder falar um pouco mais sobre o reino de Deus, né, nesse formato do tema louvor, né? E sejam muito bem-vindos, né? Obrigado, show de bola. E... A honra é toda nossa. Ok. E agora apresentem-se idade, o que fazem da vida. Uma build de vocês, tá? A build de vocês. Deixar a Gisele por primeiro, então. E ela é mais velha. Eu sou a Gi, mais conhecida como Gi, né? Mas eu sou a Gisele, esposa do Jackson e mãe de 2 filhos maravilhosos, que é o Alec e o Joshua. O Alec tem 7, o Joshua tem 4. Eu sou um pouquinho maior, né? Eu já tô no 4.0, mas muito bem vividos na presença do Senhor. Todos Amém. os dias da minha vida sempre foram na casa do Pai. Amém. Então, eu sou muito feliz, né? Tu? Eu sou o Jack, mas meu nome na verdade é Robson. Deve. Sou Jack também, marido da Gisele. Já sou músico já desde criança também. Multi-instrumentista e participante do Ministério de Louvor e Adoração já desde a adolescência. Então, bastante tempo já. Tamo aí. Quantos anos você tem? Deixa pra lá. Achou que ia fugir, Pensou? Quanto que eu tenho? 39. 39. Ele nunca sabe a idade dele, tá? Sério? Ele sempre pergunta pra mim. 39. Incrível. Tá ficando velhinho, né? Tamo aí, Nossa. casamos cedo, né? Já estamos indo pra 20 anos de casado. Parabéns. Acreditem. E juntos. E como eu já falei, nós vamos agora abordar um pouco sobre o tema louvor. Que Abordar. Sobre a gente encontrar Abortar, vamos Desculpa, abortar. peço perdão. vamos todo mundo embora. Não, no outro podcast, ele, em vez de falar a palavra relevar, ele falou revelar. Não, é assim, é complicado, né? Complicado. Complicado. Não sei como ele Deus chegou tá no nono trabalhando. ano, gente. Deus tá trabalhando. Cara, mas Deus condenou o aborto, tá? Fica a dica. Não corta isso! E Pra começar, para começar, né? a gente vai perguntar uma coisa que muita gente realmente tem dúvida, né? Louvor é só música? Pode começar. Vou deixar você, que é a cantora da seu ponto Louvor de vista. não é só música. Louvor é muito mais do que música, né? Hoje nós entendemos música num contexto basicamente secular, né? É onde todo mundo entende que tudo pode fazer tudo ao mesmo tempo. Você pode iniciar com qualquer letra, com qualquer inspiração, né? E para nós cristãos, a música ela fala muito mais do que simplesmente uma anotação no papel que você faz aquilo virar música. Sim. Então o louvor para mim ele é especial. Ele foi separado desde a eternidade, vamos dizer Sim. assim, né? Quando nós tínhamos lá Lúcifer, né? E ele era o maestro, vamos dizer assim, né? Da coisa toda. Então, é algo realmente assim que eu creio no meu coração que o Senhor se agrada, né? Quando Sim. nós louvamos a Ele, nós realmente entregamos tudo de nós. Através daquela canção, é algo que nos compunge a fazer. Então, assim, pelo menos pra mim, isso acontece muito. Quando eu abro a minha boca, o meu louvor, ele se transforma numa oração, muitas vezes. Ele se transforma numa entrega daquilo que é o que está me entristecendo em muitos momentos. Sim. Então, tudo isso eu transformo em canção e eu apresento diante do Senhor. Então, isso pra mim tem uma diferença enorme, né?
Não são só músicas cantadas, jogadas ao vento, palavras ao vento. Sim. Né? É uma forma de adoração. Até porque adoração não é louvor. Então, Sim. o louvor, para nós, ele é uma das formas de adoração ao Senhor. E tu, o que tu pensa? Como é que é a pergunta? Qual é a pergunta? Se louvor é só música. Como é que é o Meu nome mesmo? Deus. De chamar de Jacob ainda, meu Aí, ó. Deus. Jack e Jacob. Não, pra gente entender de uma forma um pouco mais simples, vamos partir do princípio seguinte: a música, o que é música? A gente precisa primeiro saber o que é música. A música ela é uma expressão sentimental, a partir da gente através de um talento específico, que é a arte de produzir sons. Sim. E organizar isso em formas de acorde, de melodia e, por fim, vira o que a gente chama de música. Então essa é uma habilidade individual. Pessoas que têm essa capacidade de organizar sons, eles criam música. E a música, ela expressa sentimento. Uma música sem sentimento não faz muito sentido. Então ela expressa sentimento. Já louvar não necessariamente envolve música. A gente consegue louvar a Deus sem se expressar de uma forma musical. A gente vê exemplos na Bíblia, por exemplo, Miriam dançando. A gente vê outras formas de pessoas que louvaram a Deus sem necessariamente envolver a música. Então a música, ela não necessariamente é louvar, e louvar não necessariamente é música. Nós que somos ministros, somos tangedores e temos essa facilidade de expressar nossos sentimentos através da música, a gente aproveita isso e louva a Deus com isso daí. Então a gente exalta o nome dele, a gente engrandece o nome dele, que é o significado de louvor, através daquilo que a gente tem de talento, que é a música. Show de bola. Show, ó. Eu achei Falou. muito interessante, realmente, porque como a gente fala como o nome do ministério é chamado de Ministério de Louvor, muita gente acha que o louvor é a música, né? É somente a música, porque eles não vão atrás do significado da palavra. É que ficou um tempo atrás, para conseguir separar o que não era sacro do que é sacro, se mudou a nomenclatura. Então, geralmente quando você chama de música, você está querendo dizer algo que não é o que a gente chamaria hoje de gospel. Sim. Então, quando é religioso, a gente chama de louvor. Ou de um nome mais bonito, que é música gospel. E também a questão de você, muitas vezes, intitular louvor e adoração. Porque as pessoas, muitas vezes, entendem que a adoração é só o louvor. Sim. Então, tem muitos ministérios, inclusive dentro de igrejas, e que eles entendem assim, é ministério de louvor e adoração. Mas não é exatamente isso. A adoração vem muito mais do que o louvor, né? É quando nós realmente entendemos quem nós somos em Cristo e nós nos revelamos adorando a Ele através dele. Isso é adoração. Então, para nós, existe também essa diferença, porque, como ele falou, o louvor ele pode vir de várias formas. Não é só através da música. Da mesma maneira que a adoração não é somente louvor. Sim. Então, respondendo, louvor é só música? Não! Como música também não necessariamente pode ser louvor. É isso aí. Exatamente. Aqui no significado de louvor, que a gente pesquisou antes, né? Tá celebração ou manifestação honrosa, né? Entre aspas, demonstração de gratidão, Sim. né? Então, eu acho que é tudo que envolve, né? Agradar a Deus, né? E por diante. Bem. Quer fazer a segunda pergunta? Qual a pergunta? Qual a pergunta? Qual a pergunta? A pergunta é mais direcionado para quem é do ministério mesmo. O que é mais importante, a unção ou a técnica? Jacob não vai falar essa. Ele não é do ministério. Essa é boa, hein? Você lembra do Japa que eu ia aí? O Japa? Qual a pergunta? Horácio? É, Horácio. Horácio. Meu Deus, acabei de falar a pergunta. A unção ou a técnica? Qual a mais Essa importante? Essa é uma pergunta que eu gosto eu sempre dou uma resposta assim que é meio polêmica, mas faz parte do trabalho, né? Geralmente o cara que questiona isso é o cara que não tem a técnica. Então ele acaba sacrificando uma parte importante, que é o que a gente acabou de falar. O que é música? Música é a capacidade que algumas pessoas têm de organizar sons em formas de acorde, em formas de melodia. Sim. Se isso é mal feito, a música é Ruim. Sim. Então, se tu vai fazer uso num período coletivo, onde as pessoas estão todas reunidas,
E você vai organizar essas pessoas e direcionar essas pessoas através da música para um momento de louvor e adoração, para um momento onde você vai expressar. A música ela tem a capacidade de criar memórias, de trazer a lembrança, depois de muito tempo, algo específico que aconteceu. Um mover de espírito, algo que Deus fez na tua vida. A música ela tem essa capacidade de fixar uma memória na nossa mente, no nosso cérebro. Sim. Então, se isso é mal feito, toda a experiência vai ser ruim. Então, por mais que a gente tente espiritualizar essa questão, ela tem que ser levada da maneira de que os que têm a responsabilidade de fazer isso precisam ser responsáveis pelo executar e desempenhar bem o que eles vão fazer. Então, a unção não depende da música. E da mesma forma que a música não depende da unção. Mas o tangedor, aquele que está ministrando, a gente nem deveria estar questionando se ele precisa de unção ou não. Senão é só música. A música ela só gera emoção. Então, se a gente está falando de um momento de ministração que envolve música e unção, a música precisa ser bem tocada. Precisa ser com excelência. Então, a resposta é... Sim, os dois andam juntos. Ando junto. Mas qual é mais importante? Os dois caminham junto. O mais importante é o cara estar preparado com o vaso dele cheio, o cálice transbordando, não chegar aqui achando que é aqui que o Espírito Santo vai encher ele, não, ele já tem que vir cheio, ou seja, a unção já está sobre ele, transbordando, e ele vai se expressar da melhor maneira possível através da música e as pessoas vão receber aquilo lá. Então, o importante é ele vir pronto. Faz todo sentido. Sim. Não adianta ele chegar aqui com todos os acordes em dia sem unção, e não adianta ele chegar com a unção e não saber o que vai tocar. Na Bíblia fala em Salmos 33:3 que nós devemos tanger com arte e com júbilo. A primeira coisa, nós somos tangedores. Então nós não somos somente músicos. Nós temos algo que nós carregamos e temos um propósito. Propósito cast. O propósito do tangedor qual é? Vamos ver se alguém arrisca dizer. Porque a Bíblia fala, ela usa o termo músico em alguns momentos e usa o termo tangedor em outros. Quem sabe a diferença? Maria? Tchan, tchan, pontinhos. Explica pra nós. O tangedor é aquele que através do toque no instrumento consegue promover uma atmosfera onde Deus sente liberdade para agir. Então é diferente do músico. O músico ele faz música. E essa palavra nos Salmos, ela fala que nós devemos tanger com arte e com júbilo, é justamente essa junção de você ter a técnica e a unção. Porque quando você tange com arte, você está trabalhando a técnica. A arte é a excelência daquilo que você é bom. Então você vai estar sempre aperfeiçoando isso para ser excelente nisso. E o júbilo é você se regozijar na presença do Senhor. Então você só consegue fazer isso se você está no mesmo espírito. Então não tem como uma coisa andar fora, longe da outra, quando nós somos tangedores. Porque justamente é isso que proporciona. Essa atmosfera a qual você é e aquilo que você carrega é o que você vai transbordar. Isso é a junção. É curioso que nesse tempo todo de caminhada a gente sempre está envolvido no processo de auxiliar a turma, principalmente quem está começando. E esse assunto sempre vem à tona. Às vezes as perguntas chegam no extremo assim, então Deus não vai agir no culto se o camarada não for desafinado ou não souber tocar bem. Não, Deus não vai deixar de agir, Deus não vai deixar de fazer porque você não sabe tocar. Mas o que você veio fazer não vai ser completamente pleno porque você ficou mais preocupado em lembrar aquela parte da música, lembrar a introdução, em lembrar a sequência de acorde, ou em ficar o culto inteiro olhando para uma cifra, com medo de fazer um acorde errado. O Espírito Santo não vai encontrar tanto espaço para fluir, porque você está mais concentrado em desempenhar o que você já deveria saber do que em fluir no Espírito. Então a gente sempre orienta o pessoal. Estuda, se aperfeiçoa. Quando tiver com essa parte dominada a ponto de que não vai te atrapalhar, volta. Volta cheio, né? Não adianta voltar vazio daí. Aprende as duas partes e volta. É isso aí. Cara, a gente tá aprendendo muito aqui, Não, hein? realmente, com vocês, realmente, vocês são top. Que bom. Porque o pessoal realmente sempre faz essa pergunta, né? Eles chegam perguntando, mas o que é mais importante, a unção ou a técnica? A gente nunca sabe o que falar, né? Porque, tipo assim,
justamente por causa desses tipos de pergunta, né? É. Da pessoa talvez não ser tão boa. Então, em alguns casos, elas não se acham suficientemente capazes, então elas ignoram o talento que Deus deu e simplesmente não vão atrás porque elas não se acham habilitadas o suficiente, ou não tem, elas acham que não é suficiente bom correr atrás, que ainda assim vai limitá-las. Mas é engraçado que isso sabe? daí só... Essa pergunta sempre envolve só o Ministério de Música. Tu não vai ver essa pergunta em outro ministério. Pregador. Não. Você prega bem? Não, prega tu não vai bem? chegar para um mecânico cristão e falar... E se alguém vai te perguntar assim, não, tu prefere que ele seja cheio de espírito ou que ele entenda de mecânica? Ele vai entender de Ele mecânica. pode gente. ser cheio de espírito quanto for, mas você quer que ele arrume seu carro. Ué. É verdade. E que fique bom, né? Que não quebre de novo, de preferência. Verdade. Cara, E próxima pergunta é uma pergunta também que muitos ministros se perguntam, né? É necessário falar alguma coisa entre as músicas sempre? Não. Não. Depende. Depende. Depende do quê? Porque é um momento de ministração, um momento onde algumas pessoas estão conduzindo o coletivo. Certo. Então você está num momento onde você está criando uma atmosfera, você está criando um ambiente para que o Espírito Santo venha mover através do que ele tiver preparado naquele dia. Pode ser dons, pode ser cura, pode ser libertação. E quem vai estar ministrando, que a gente tem esse vício de chamar de ministro a pessoa que está na frente com o microfone, conduzindo, que é um vício errado, porque estão todos ministrando. Todos são ministros. Quando Davi pegava a harpa dele para ministrar para Saúl, ele não ficava falando entre as músicas, ele só tocava. Então tá todo mundo ministrando ali. O cara tá tocando bateria, ele tá ministrando. Ele tá em batalha espiritual. O cara tá tocando teclado, tá em batalha espiritual. Tá todo mundo em batalha ali. Então a pessoa que tá na frente conduzindo, não conduzindo a banda, conduzindo o coletivo, ela precisa ter esse discernimento de saber a hora de falar ou não. Pode ser que naquele culto ela precise falar em todas as músicas. E pode ser que num culto específico ela não precise falar nada. Então, isso não é uma regra. A gente já se deparou com isso, já se pegou às vezes fazendo isso daí. Não, vamos definir uma regra para ficar mais fácil. É entendível quando talvez você tenha uma dificuldade uma dificuldade técnica. A banda talvez não está tão entrosada, ou você tem algumas limitações técnicas, então você consegue resolver alguma coisa engessando um pouco o processo. Mas não ao ponto de o Espírito Santo quiser fazer alguma coisa e não, peraí, você não vai falar nada disso daqui, Limitar porque ele. a gente definiu que o final de uma música, a introdução, precisa acontecer exatamente no mesmo compasso. Então, é relativo. O cara tem que ter essa sensibilidade. Eu dei essa resposta justamente por isso. Não precisa. Você perguntou se é necessário. Não, não é necessário. Não é uma coisa imposta. É direcionada pelo Espírito. Existe essa questão que nós estamos ministrando para um corpo, para a noiva do Cordeiro. Então nós temos que ter esse entendimento ao que nós estamos conduzindo a noiva do Cordeiro. Sim. E aí em alguns momentos é necessário realmente, com palavras, não só a canção, mas às vezes é no intervalo de uma canção para outra, às vezes é durante uma parte instrumental, uma ponte na música, que é onde você vai realmente ministrar aquilo que o Espírito Santo está te conduzindo. Existem canções, por exemplo, que eu fui muito ministrada na própria canção enquanto eu cantava. Então não existia possibilidade alguma de eu falar mais nada ali, porque eu estava recebendo daquilo. Entende? Como também teve uma das ministrações que eu fiz aqui na Resgate, que eu nunca mais vou esquecer, porque marcou muito. Eu estava conduzindo a banda, junto, todos somos ministros, e nós cantamos Deus de Milagres. Foi na época da pandemia até, e estavam muitas famílias, né, estavam muito comprometidas com essa questão, familiares doentes. Então nós ministramos aquela música e no meu espírito eu senti que eu precisava impulsionar aquela música com palavras de cura e libertação naquele momento. Então era como se eu estivesse marchando na igreja ali em cima daquele púlpito. Enquanto a ministração acontecia, eu ia declarando cura, eu ia declarando a libertação dessas pessoas. Então são espaços de tempo ali entre uma música e outra, ou durante a própria ministração na ponte, que a gente faz isso. Mas não necessariamente você é obrigado a fazer isso em todas as ministrações, né?
Você não pode, como ele mesmo falou, você não pode engessar e você também não pode limitar o que o Espírito Santo quer fazer. O que nós precisamos estar atentos é sempre a voz do Espírito Santo naquela condução, daquele momento do louvor, para que nós estejamos com ouvidos aguçados e entender que aquele é o momento de falar ou não. Até a gente encontra com bastante frequência ministros que têm esse vício de falar em todas as músicas. Sim. Né? E curioso, até já aconteceu mais de uma vez com a gente de perceber numa canção, você tá ali atento e perceber que precisa de um momento de silêncio. Um momento de silêncio. A banda entra numa ponte e o Espírito Santo começa a ministrar através daquela sequência de acordes, daquela parte instrumental, sem ninguém precisar falar nada. E é curioso, o ministro tem que ter essa sensibilidade de saber a hora que ele tem que falar e não pode virar um vício. Não, eu tenho que falar. Porque a gente encontra bastante ministro com um vício, que ele repete trechos da música na introdução da música, atropelando a introdução do instrumento, atropelando tudo. Sem necessariamente precisar, porque ele já vai cantar aquilo que ele está falando. Então, se ele não tiver uma direção específica do que é para falar, é melhor não falar, porque ele já vai cantar aquilo que ele está falando. Sim. Então, é até uma dica pra galera que usa VS, para evitar atropelar o ministro na junção de música, aí coloca sempre um espacinho com pad ali, porque pode ser que o ministro precise falar e você não precisa cortar o Tem uma coisa assim que não sei se pode ser ligado ou não. O tempo. Tem tempo pra banda tocar ou... Aí já depende um pouco mais do segmento do culto. Liturgia, geralmente a liturgia coloca um tempo para cada coisa, né? Existem lugares que existe aqui na Resgate tem essa flexibilidade, é entendível. Às vezes o Espírito Santo quer fazer alguma coisa e a gente tem ali 25 minutos para cantar, acaba estendendo para 30, 35. Tem vezes que acaba antes, tem vezes que o que precisava acontecer já aconteceu em 20 minutos e a gente entrega antes. O importante é sempre estar sensível ao Espírito. Sim. Eu tenho 20 minutos, eu usei 10, já acabou tudo aquilo que eu precisava fazer. Não, mas então eu vou usar mais esses 10 aqui, pra quê? Não precisa. Então você entrega antes e deixa que o Espírito Santo vai conduzir o preletor. É bem difícil de acontecer, porque a gente gosta de usar tudo. A gente gosta de cantar. Mas assim, se porventura vem acontecer, você tem que entender e estar sensível sempre ao que o Espírito Santo quer fazer ali. Acabou, acabou. Não vou ficar enchendo linguiça, tentando falar a palavra bonita, porque aquilo ali vai atrapalhar. Sim. Não vai acrescentar em nada. Tem, podemos dizer assim, que quando a pessoa ali, o pessoal que tá ouvindo, tá recebendo mais de Deus e o louvor continua sempre, tem um momento que essa pessoa parece que acaba, né? Essa essência, podemos dizer assim, né? E não dá a oportunidade do pastor, né, quebrar literalmente aquela parede, né, para colocar aquela palavra no coração. Sim. Também tem a ver com isso, né? Tem. Com o tempo e tal, né? E o pastor, ele também está atento ao que o Espírito Santo está fazendo naquele momento. Eu já participei, por exemplo, de cultos que não teve pregação. O louvor foi do início ao fim, porque o mover era tão grande que o pastor entendeu aquilo e ele mesmo falava para a banda, continua, Sim. não para, porque o que Deus está fazendo é para esse momento de louvor. O Senhor tá quebrando cadeias aqui, nesse momento, mas isso tá, assim, ó, como é que fala? Uma transmissão de pensamento, eu já ia falar o contrário, transmimento de pensação. Do pastor com o próprio ministério, por quê? Sim. Porque o Espírito, ele testifica. Então, não tem como o pastor tá pensando em subir e pregar e o louvor tá... Entendeu? Sim. Quando existe essa harmonia, é perfeito. Amém. Amém? Glória a Deus. Então a resposta é a sensibilidade do Espírito Santo, certo? Isso aí. Gostei de ver, aprendendo, pegando os A Maria, que é insights, mais assim. do louvor aí, ela que tá quase liderando aí, né? Então a próxima pergunta é: o que é importante para as pessoas do ministério além de cantar e tocar? Ser crente? Ser crente. Boa pergunta. É boa uma resposta. resposta que parece de brincadeira, mas a gente Não, encontra mas é bastante. que realmente tem Gente pessoas que acham que é só chegar lá em cima, muito bem, cantar toca e muito tocar. bem, né, crente? Fala aí pra eles sobre nós sermos uma atmosfera. Não é crente, a gente tem se perdeu um pouco esse ensino de o que é
sacerdócio, o que é ser ministro de música, vamos chamar assim. Então a gente hoje tem bastante dificuldade dentro dos ministérios de encontrar pessoas que entenderam esses princípios. E aí você passa a lidar só com músico e cantor mesmo. Então alguns princípios fundamentais para um adorador a gente não encontra. Então a gente volta lá para o que é mais importante, função ou música. A gente chega às vezes num ambiente onde só tem música. Aí como é que você lida com a coisa se tudo que você está fazendo ali é espiritual? Então é uma dificuldade que a gente tem. O que fazer quando a gente encontra só músico e cantor? O que você tem a dizer? Nós temos aprendido muito nesses últimos tempos a respeito de mergulhar em águas mais profundas. E algumas ministrações que nós temos ouvido, dentre elas tem uma que me marcou muito, que é do Fábio Apuzan, acho que é. Ele está num podcast e ele fala que a maior frustração de uma pessoa é você ser excelente naquilo que você não foi chamado. Então, existe algo que nós precisamos entender em nós. Eu quero cantar, eu quero tocar, ou eu tenho um chamado para isso. O Senhor me levantou para isso, sabe? E muitas vezes esse eu quero estar lá, eu quero fazer parte, porque eu gosto de tocar, gosto de cantar, gosto de participar, é legal, é show de bola fazer parte dessa galera. Muitas vezes te tira do propósito cast. Gostou? Pegou. Meu Deus, ela tá querendo. Não, ele falou que toda vez que eu falar essa palavra eu tenho que honrar falar. esse podcast aqui. E ele te tira do propósito. Por quê? Porque às vezes o teu chamado é na recepção da igreja. Sim. Porque você é uma pessoa articulada, você é uma pessoa, como tem muitos ministros, né, de louvor, que são assim, são pra cima, leva e conhece a galera. Nós, por exemplo, vocês sabem, a gente conhece todo mundo da igreja. É os adolescentes, é os jovens, é os velhinhos, é os pequenininhos, as crianças, vou no departamento infantil, faço tudo. Vou na cantina, entendeu? Cuido da cozinha. Beleza, mas o que eu fui chamada? Então, às vezes, a pessoa, por gostar de tocar e cantar, ela acha que ela tem que se aprimorar naquilo e ser o cara. Então, agora que eu tô bom, eu posso fazer parte desse contexto. Mas Deus não te chamou pra isso, meu irmão. Até é curioso, a gente tava lendo... Poucos dias de entrar, tava lendo um texto, tentando lembrar onde que tava. Em 2 Reis 3, 15, acho que é. Que o que acontece? Israel, naquela confusão que eles estavam de só fazer besteira, eles resolveram se juntar, o rei de Israel com o rei de Judá e mais um lá, e atacar o rei de Moab. É Moab? É isso que tem? Não sei. Meu celular ficou gravando, agora me perdi lá. Tudo sem saber, ó. É que esses nomes são esquisitinhos mesmo, né? Vamos É. falar lá de reis? Não, Basta. não, Haja é rei. nome top. Haja rei em 2 Reis, gente. Meu Deus, que versão é essa? Tá escrito em aramaico. Nem Jesus. Em Boa, minha hebraico, É o rei de né? Moab Em mesmo. hebraico, né? Boa, minha Bíblia. Israel, Judá contra Moab. E eles foram pra batalha, chegaram no meio do caminho, já estavam andando 7 dias no deserto e ficaram sem água, ficaram sem nada. Chamaram Eliseu. Eliseu, resolve pra gente aqui porque o negócio ficou feio. Eliseu dá uma zoadinha primeiro, né? Porque vocês não consultam aí os profetas pagãos que vocês têm aí. Aí depois ele chega pra resolver. Quando ele chega pra resolver, ele fala o seguinte: beleza, vou resolver. Então, antes da gente fazer qualquer coisa aqui, ó, trazei-me agora um tangedor. Ora, enquanto o tangedor dedilhava a harpa, a poderosa mão do Eterno veio sobre Eliseu. Então, quando as pessoas perguntam assim: eu toco, eu canto, eu queria participar do louvor. Você já entendeu o que tu tá vindo fazer aqui? Porque tu tá vindo aqui para criar uma atmosfera para que o Espírito Santo possa usar as pessoas. Sim. Nesse caso, o Espírito Santo encheu Eliseu e usou Eliseu. E você tá vindo, a sua função aqui é essa. Muitas pessoas falam assim: não, eu quero servir. Não, servir é um princípio básico de todo cristão. Você serve tocando, você serve abrindo culto, você serve na recepção, você serve limpando o banheiro.
Isso aí todo mundo precisa entender o que é servir, porque Sim. faz parte do amar uns aos outros. Agora, ser um adorador é um pouco mais diferente. Você está preparado para para pagar o preço de estar sempre disponível a criar esse ambiente, criar essa atmosfera? Você quer pagar o preço, está sempre pronto para isso? Porque a gente vai ver vários casos na Bíblia de sempre antes do Espírito Santo mover, ou através de um profeta, ou através de uma coisa, principalmente no Antigo Testamento, apareciam os tangedores antes, os levitas fazendo alguma coisa para criar essa atmosfera para o Espírito poder se mover. Então a pergunta é um pouco mais para baixo. A maioria das pessoas entendem o que precisa ser feito, mas não querem entendem a parte de tocar, a parte, não, eu tenho instrumento, eu tenho a harpa, eu sei os acordes, sei tudo. Tá, mas você entendeu o porquê que você tá aqui, senão você só vai tocar, não vai acontecer nada. Então, essa é a pegada. O porquê que você tá aqui, qual que é o propósito que você tá aqui. Propósito Cast. Cast. Confira nossos episódios. Eu que nem até falo, pô, cara, eu queria tocar, eu queria estar. Você entendeu o propósito? Porque pra te ensinar a tocar é fácil, tem vídeo no YouTube hoje, cara. Tem um monte de vídeo no YouTube. Eu te passo uns 4 links aí e você aprende. Agora eu não consigo te ensinar a ter propósito. Porque quem te ensina isso daí é o Espírito. Então tu precisa buscar esse propósito pra saber se é isso. Porque se não for isso, tu vai só fazer barulho aqui. E vai atrapalhar a gente tudo. Viu? Então, resumindo, a resposta que o Jack falou é ser crente. Ser crente, realmente. Ser cristão. Use como cantar. O importante é você ser crente. A próxima pergunta é mais sobre a vida de vocês mesmo. Como foi o começo de vocês em um ministério? Eu vou resumir, porque a minha parte Cara, peraí, fácil. Voltando ali antes, o que é mais importante, cantar ou tocar? Falei ser crente, né? Eu lembrei de um fato agora, não vou falar o nome do... Eu perguntei, além de cantar e tocar, Não, que é importante. Não, além de cantar e tocar. Lembrei agora do... Não vou falar o nome do... vou falar o nome. Não vai Vilas falar Boas, nome. sim, Vilas Boas. Tava numa Depende sala... de quem é, não vamos falar o nome, né? Tava numa sala pré-conferência e ele chegou pra galera assim, sentou no sofá, a galera tudo conversando. Aquela resenha de banda, que quem é músico sabe como é que é, o pré-culto. Resenha de banda, acertando detalhe, dando aquela descontraída pra entrar com a cabeça fresca, né? Ele sentou no sofazinho, pegou o violão dele e ele começou a fazer... Fez acorde de sol e começou a ficar fazendo sol. Ficou naquele acorde, começou a falar palavras de amor, palavras de gratidão. E ficou só naquele acorde. Ficou uns 20 minutos fazendo isso. A gente chegou a atrasar pra subir. E... não fez nada, ele só ficou fazendo um acorde. Não dá nem pra chamar que foi música o que ele fez. E ele não cantou. E o Espírito Santo tomou todo mundo. Então o que é importante? Mais importante é você ser crente. Porque se você for crente, é o que o Espírito Santo precisa pra mover. Top, né? Top. Realmente, incrível. São coisas tão simples, né? E a gente pensa que para agradar o coração do Pai a gente precisa vir com toda uma ornamentos e pompas, né? E tal, não. Ele, como é que a gente ouviu? Deus não quer só o nosso coração, né? Deus quer a gente por inteiro. Sim. Então, quando você entende isso, o seu ser, ele almeja, ele anseia adorar o Pai, a estar na presença do Pai, a se entregar por inteiro. E aí um único acorde faz total diferença, né? Sim. Mas voltando à tua pergunta de como nós conhecemos aí o envolvimento com Jesus, assim. Eu nasci em berço cristão. Minha mãe canta e tem aqueles bolachão, sabe? Não sei se é da época de vocês, com certeza não é, mas vocês já viram na vida? Aqueles discos que toca na vitrola. Sim. Então, minha mãe é daquela época. E a minha mãe começou a gravar desde os 4 anos de idade, com a família toda, porque eu venho de família de músico, né? Sim. Tanto por parte de pai quanto de mãe, é todo mundo envolvido. E aí eu cresci nesse ambiente. Então, assim, eu não entre aspas, eu vou dizer, nunca conheci o mundo, né? Como muitas pessoas que são resgatadas, né? E vêm para Cristo, aquela coisa toda. Eu me converti com 14 anos, que foi quando eu entendi realmente a cruz, né? Um momento, por gentileza. Eita. Estamos no modo Aí, ligação sem estar no mute.
Pessoal, para de me ligar, pelo amor de Deus. Não liguem, gente. Não liguem. Vai assistir o podcast. Assiste o botar no modo podcast, avião, para né? de ligar. Não, botando E aí o que acontece? Eita. Peraí, dá um tempo aí, calma. Ah, meu Deus. Só Eita. pode gravar. Dividiu em 2. Ah, meu senhor. Calma aí, modo avião. Aqui. Meu Gravando. pai, Me liga mano. agora, me liga Você tá agora, gravando me liga. isso, Jacob? Tô, né? Não dá pra parar agora. Me liga agora, quero ver me ligar. Vira a câmera. Oh, Começa a meu gravar e Deus. grava. Então, Falei, já. erros técnicos aqui, de boas. Foi. Nada que não possa ser É. Não, resolvido. tá tudo tranquilo. A Bíblia não fala nada sobre gravar as coisas. É. Tá tudo top. Aí o que Nem pecado acontece? é Eu entendi a cruz de Cristo já na adolescência. Sim. Eu simplesmente seguia uma liturgia, eu era religiosa. Uhum. Eu ia pra igreja, eu ia pra escola bíblica dominical, eu aprendia a palavra desde pequenininha. Mas eu nunca entendi a morte de Jesus verdadeiramente e o que aquilo representava pra mim, pra minha salvação. Eu não reconhecia a cruz de Cristo, né? E na minha adolescência que eu passei a ter esse entendimento. E foi aí que eu ingressei num ministério de louvor. Porque até então eu não sabia nem que sentido tinha cantar lá na frente. Eu só achava top, entendeu? Pô, um dia eu quero estar lá, entendeu? Um dia vai ser eu. Mas que sentido fazia aquilo? Nenhum pra mim. Então, a partir do momento que eu entendi isso, aí eu comecei a fazer parte do Ministério de Louvor aos 14 anos. Dali pra cá, nunca mais parei, né? E sempre fui envolvida com a parte musical, mas eu nunca deixei de atender nenhum ministério da igreja. E isso é muito legal a gente falar aqui. Porque não é porque você canta no Ministério de Louvor da sua igreja que você não pode fazer mais nada. Sim. Então, assim, pra mim era sempre uma alegria quando eu fazia algo a mais do que só estar no Ministério de Louvor. Então, eu fazia parte, por exemplo, da recepção, eu fazia parte do Ministério Infantil, cuidava das crianças, estava na escala, eu ajudava na cantina, eu ajudava nas conferências, Ministério de Mulheres. Gente, eu participava até da tarde com Deus, com as irmãs. E eu achava legal demais, eu aprendi muito ali, muito. Se hoje eu sou uma dona de casa, se hoje eu sou uma esposa sábia... às vezes eu tropeço, lógico, né? Ninguém é perfeito, irmão. Você tá aqui pra provar isso. Pra não me deixar mentir. Mas assim, eu aprendi muito com as mulheres, né? Assim como aqui a gente tem hoje o Ministério de Mulheres, que ensina não somente a palavra, mas também como conduzir um casamento. Sim. A gente tem a Escola de Marias, Sim. tem a mesa posta. Quanta coisa a gente aprende. E eu fui muito ministrada, né? Em todos os departamentos que uma igreja possa ter, eu sempre fui muito ministrada e pude servir também. Então fica a dica, né? Pra quem quiser, não é só ir lá cantar, tocar e ser cheio do Sim. Espírito, não. Você Sim. tem que também servir. Ah, deixa eu ler, porque eu acho lindo essa coisa que né? Meu versículo, um dos preferidos meu aqui. Meu Deus, como é que a gente vê aqui onde é que nós estamos em João nessa Bíblia? Não sei. Nossa, aqui, Lucas, tá. Ah, tá. Agora achei. A Opa! Bíblia do Meu pai. Jacob é diferenciada, É, galera. Né? Gente, ó. Assim, ó. João 3,16 fala o quê? João Que Deus 3,16, amou o mundo porque de tal Deus maneira amou. que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ok. Você sabe o que fala em 1 João 3,16? Tenho uma vaga ideia. Te peguei. Aqui, ó. 1 João 3,16. Cadê o 16? Ai, gente, é lindo. 1 João 3,16. Sabemos o que é o amor por causa disso. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, esse é meu lema. A gente serve a noiva do Cordeiro. Nós não somos só um ministério de louvor, nós servimos a noiva do Cordeiro. Então, isso é muito importante. Quando nós entendemos que nós servimos os nossos irmãos, quando nós damos a vida por eles, porque Cristo nos amou primeiro, faz toda a diferença. Sua vez de falar como que você... Uau. Ingressou nesse ministério. Esse ministério lindo de Jesus. Aleluia. As gatinhas olhando pra mim, né? É sério? Quem não isso? queria, né? Quem que não queria? Queria estar lá sendo estrelinha, né? Ah, a gente começa do jeito errado, depois do direito. Que Eu bom, né? comecei, me converti também com 14 anos, 15 anos. 14 anos. Já tocava piano, fiz piano por formação. E depois você Foi aprende a obrigado? tocar o resto na igreja porque precisa, né? Geralmente quando você entra numa igreja um pouco menor,
vai tocando o que aparece pra aprender, pra suprir a ausência, a falta. E... Até os 14 anos você não era de nenhuma igreja? Não, era... Não Eu chora. era do mundo, irmão. Ó. Era do mundo, tá vendo? Não era... Era adolescente ainda, não sabia, não é que nem os adolescentes de hoje em dia que com 14 anos sabe de tudo, né? Nós com 14 anos comia ranho. Nossa. Aí me converti cedo e já comecei a interagir com música na igreja, mas fui entender o ministério mesmo já depois com 19 anos, talvez 18, 19 anos. Nossa. Então, no começo era só pra Ficou esse tempo todo, então. gatinha mesmo. Não Só- funcionava porque eu era tecladista. É Tinha só que ser- baterista. Você não chama Sempre- atenção. Tinha que Quem ser chama é o baterista ou guitarrista. guitarrista. Sempre o baterista e o guitarrista ficavam. É. Eu só pegava os A rebotes. glória é toda deles. Nós ficava só com os rebotes. Meu Deus. Mas, Tadinho. graças a Deus ele me libertou. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora a gente vai pra mais uma pergunta, Ai, ai, ai. que é uma pergunta... Eu não sei dizer pra vocês vão falar o que vocês acham da pergunta, né? Polêmica, lá vem ela. Talvez. Sabendo- Talvez. Polêmica. Sabendo que o estilo worship é um estilo contemporâneo, o que vocês acham desse estilo musical nas igrejas? Que muita gente Fala aí, critica, Jack. né, e tudo mais. Roupa preta, tênis branco, luz. Meu irmão, igualzinho. Isso daí é Então já tá coisa de Deus, respondido, gente. Identificamos o worship através da vida do Pedro. A gente sabe da polêmica que é, mas se tu perguntar pros irmãozinhos da igreja, ninguém nem sabe o que é isso daí. É. É A verdade. briga é entre músicos. Então, tudo que é em excesso e saco, né? Sim. Se pegar agora comer uma fatia de bolo, é gostoso, mas você comer um bolo inteiro, uma hora cansa, você quer comer uma coxinha daí. Chega uma hora que você não aguenta mais ver bolo, você quer comer uma coxinha. O problema talvez seja que a gente meio que nichou nossa produção de música e tudo num estilo só. Então ficou cansativo, a gente chegou no ponto de ficou cansativo. Mas eu vou falar agora tecnicamente. Qual que é a maior dificuldade da maioria das igrejas? Da maioria, quando eu digo de 95% das igrejas. Uhum. Porque igrejas com acima de 500, 600 membros hoje são poucas. Na sua cidade, aí, se estiver ouvindo o podcast, provavelmente você consiga contar nas duas mãos igrejas com mais de 500 membros. Então essas igrejas têm recurso humano para conseguir produzir música de boa qualidade. As outras não têm. Então eu acredito que eu arrisco dizer que foi uma direção do Espírito para simplificar o processo, para que consiga ser executado por qualquer pessoa com conhecimento, um nível de conhecimento musical meio Básico. básico. Então não vejo com maus olhos. Foi uma necessidade, porque eu, quando era adolescente, por exemplo, vim de um processo onde, para tu tirar uma música, tu precisava conseguir a fita cassete, Jesus. que não tinha ainda CD, do Nossa. Ronquinol, porque a gente queria Ronquinol. a igreja que a gente frequentava gostava de tocar as músicas do Ronquinol. Não Não tinha sei quem é. cifras clube, porque não tinha internet. Então a gente tinha que se trancar dentro do quarto e entender o que estava acontecendo de Nossa. ouvido para conseguir Na raça. tirar aquilo e para conseguir desempenhar. Isso levou muita gente a crescer musicalmente, a desenvolver musicalmente. Então, Por isso que muitos de vocês têm ouvido aguçado, né? sim, Muitas então coisas. hoje em dia a gente tem essa dificuldade. O processo foi simplificado para que pudesse ser executado por qualquer pessoa com conhecimento básico. Só que o problema que a gente tem hoje é que, como a necessidade musical é baixa, essa pessoa também não desenvolve. E a gente está num lugar que não consegue sair disso. Musicalmente, dizendo, é ruim. Só que funciona. Então a gente consegue ter cultos bons em qualquer lugar hoje em dia. A gente consegue ter cultos bons, que eu digo não que tem culto ruim, culto Sim. muito bom. Mas a gente consegue ter qualidade musical a ponto de não ser um momento sofrível do culto. Como a gente sabe, trazendo para a realidade, que tem alguns lugares que a gente vai que a parte do louvor é sofrível. E nós somos seres humanos, a gente quer ouvir um negócio bom. A gente quer sentar e ouvir uma música razoável, com uma qualidade razoável. Então, meu ponto de vista é esse. Foi um tempo bom, um tempo onde a gente conseguiu nivelar todo mundo, só que a régua ficou lá embaixo agora. Então o pessoal precisa entender que eles precisam desenvolver o ministério deles na parte musical também. Não é só subir monte, orar, eles precisam desenvolver musicalmente também.
Porque é pro crescimento do reino. Sim. Então, worship até debaixo d'água, irmão. Mas vamos tocar um groovezinho às vezes aí que ajuda. É. Aleluia. Aleluia. Realmente. Você, Jacob, o que tem a falar sobre O Jacob é do worship, né? Não, aqui ó. Primeiro, Chora. quem não segue ainda nosso Propósito Cash no Instagram Do Cash. é underline propósito. Como que é? Peraí. propósito Underline underline cash. Desculpe. Era o arroba primeiro. Propósito underline cast. Já vou aqui. Já seguir. segue, já segue, pô. Já segue. E Já, agora? já temos um filtro também. Já temos o filtro do Instagram. Filtro, Nossa, vocês estão assim né? O demais. que acontece com o filtro? Fica chorando? Não, parece Worship. uma ancorazinha ali embaixo. É a âncora do nosso Propósito Nosso Cash. Propósito logo. Cash. Quero Isso fazer aí, um galera. filtro chorando. Esse já. Já tem, pô. Foi tarde demais. E agora a perguntinha: Lindo. vocês conseguiriam resumir a vida de louvor de vocês em um versículo? E qual seria? Eu Fala aí, consigo. irmão. Vai lá. Fala aí. Tá aberto aí se tu não tivesse tirado. Aqui? Acabou com as ideias do Jack? Acabou com o meu Segura conhecimento. apertado. Isto. Aleluia. Salmos 27, 4. Todo mundo é de salmo, né, gente? Salmo é O meu top. também é de salmos. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Caraca. Esse? Essa é forte, igreja, hein? Fica- Fica, top. fica onde? Peraí, qual que é? Fala aí. Salmos. Salmo. 27, 4. Caraca. Top demais. Tem até uma canção com isso, hein? Que eu possa Aham. habitar em sua Não, presença. do morada, pô. Uma coisa Eu também. Eu já fui lá pra É antigamente. Você vê como é que é a Antiga. coisa? Eu ia Pessoa cantar antiga outra. é outra coisa. Eu já cantei Eu ia- Lagoinha. Eu ia minha filha. cantar aquela outra. Uma coisa peço ao Senhor. Ó, ou seja, Do essa, Fer- esse esse aí é do versículo Fernandinho, né? Fernandinho. do É Fernandinho. muito Tem bem. muita gente querendo Ai. essa pegada aí. Gente, o meu versículo, assim, que quando fala, pá, né? Já vem na minha cabeça na hora. É Salmo 51:10, que diz: Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Essa Bíblia aqui também tem uma versão, né? Aramaica. Essa aí é. Aramaica. Na minha ela fala assim, ó. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Legal. E eu amo muito esse versículo, porque ele me faz todo dia perceber que eu preciso ser corrigida por Cristo, né? Em todas os meus afazeres do dia a dia, que muitas vezes possa estar distorcendo aquilo que ele tem pra mim. Então, todo dia eu peço para que ele possa renovar as minhas forças Sim. e, ao mesmo tempo, criar em mim essa pureza de coração para poder ter liberdade em louvá-lo, né? Amém. E esse espírito inabalável, para mim, ele representa a ousadia na presença do Senhor. É quando eu posso me entregar por inteiro, sem reservas, né? Porque o Senhor, ele tem que ser suficiente para nós, né? Ele tem que ser verdadeiramente, assim, algo que a gente olha e fala, eu não tenho falta de nada, porque o Senhor, ele supre tudo. Então, essa liberdade eu consigo expressar através do meu louvor. É isso. Uau. Amém. E Olha que coisa linda. agora eu vou hein? ler o versículo-chave do podcast de hoje. A gente sempre lê no final. É Salmos 150, do 1 ao 6. Louvado seja o Senhor. Louvem o Senhor em seu santuário. Louvem-no em seu majestoso céu. Louvem-no por seus feitos poderosos. Louvem sua grandeza sem igual. Louvem-no com o toque da trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e flautas. Louvem-no com o som dos símbolos. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que respira louva o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Olha. Esse salmo é bonito, né? É. Porque ele fala muito sobre a questão da gente adorar o Senhor através do Sim. louvor, né? Sim. Gosto E muito. então esse foi o nosso Propósito Cash, nosso terceiro episódio, falando sobre o tema louvor, junto com a Gi e com o Jack. E pode dar ali Música no bônus, violãozinho. música Terminar bônus, assim, né? Música bônus. Vai. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar.
meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênção. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Só quero a ti. E nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Só quero agir. Amém. Obrigado pelo convite. De nada. Nós que agradecemos por vocês terem aceitado o convite, né, de vir falar sobre louvor aqui, que é um assunto que realmente muitos têm Top. Não, isso queima o nosso coração. dúvidas. E se a gente pudesse, passava o dia inteiro falando sobre isso. Exatamente. Vai haver um dia, se Deus Vai. No céu, permitir, trocando altas ideias com os anjos. além do céu, Pô, nessa explica terra. aí, Jesus, é melhor se tu quiser técnica me ou deixar unção? só na tua Perguntando pros presença, anjos aí, explica pra mim, o que é melhor, técnica ou unção? E, Vai cara, ser legal perguntar isso no céu, né? Será que nós vamos ter esse tipo de dúvida? É, por enquanto a gente tem que lidar com essas coisas, mas vai chegar o dia que não vai precisar. É. Nem? Mas então foi isso. obrigado aí por ter comparecido aí. Eu sei que a agenda de vocês é bem, Corrida, né? bem corrida e Nós somos muito importantes. então obrigado aí e até a próxima. Até a próxima. Falou! Podcast é nosso.